Olá, estamos começando a Conexão, né? Um primeiro episódio, estreia aqui de 2025. Prefeito Gustavo Zanata aqui conosco no programa. Bem-vindo à Fundarte, bem-vindo à TV. Obrigado pela sua presença. Muito obrigado. Então, olá a todos. Mais uma vez o primeiro de 2025, né? Primeiro, começando aqui. Agora, é uma satisfação retornar aqui à Fundarte. Sempre fui muito bem recebido e importante aqui para que a gente passe algumas informações para as pessoas. Mandato começando, mas vamos relembrar como é que foi o primeiro. 4 anos na gestão de Montenegro, né, junto do Cristiano Bratz. Continua, né? Volta essa dupla, né, para esses próximos 4 anos. Como é que foi o primeiro mandato? Que avaliação vocês fazem? Na verdade, foi um grande desafio para os gestores, não somente para mim, para os gestores aqui, principalmente do Vale do Caí, do estado do Rio Grande do Sul, vamos dizer assim, né, com tantas situações que ninguém esperava. Então, muitas vezes as pessoas dizem assim, mas olha, esse mandato de vocês foi difícil, né? Foi um teste. Foi um grande teste. O primeiro ano com pandemia, que nós sofremos muito com a questão da pandemia. E, como eu comentei já semana passada, eu também era o presidente da ANVARC, né? O primeiro montenegrino prefeito, que era presidente da Associação dos Municípios do Vale do Caí. Então, naquela questão da pandemia foi bem difícil, porque todas as nossas tomadas de decisões, elas eram muito difíceis, porque elas afetavam diretamente as pessoas. No meu caso, aqui dentro do município de Montenegro, os montenegrinos. Então, ao mesmo tempo que amigos diziam para manter o comércio aberto, porque tinham medo que fossem quebrar o seu negócio, horas depois, pessoas me ligavam dizendo para fechar, porque algum ente querido, um amigo havia falecido. Então, essas decisões elas foram bem difíceis. O segundo ano já foi um ano que nós conseguimos realizar o nosso trabalho, né? E nós fizemos uma grande entrega numa parceria com o governo do estado, a maior obra que nós gostaríamos de entregar no nosso mandato de 4 anos, e que nós conseguimos numa parceria com o governo do estado finalizar, que é as rotatórias na 287, próximo da rodoviária. Então, um grande marco e que fica pela nossa gestão ali, assim, uma missão cumprida de mais de 40 anos que as pessoas esperavam. É uma demanda muito grande, né? A principal demanda que nós tínhamos, assim, quando a gente assumiu a administração, que nós sentamos na cadeira, muitas pessoas vieram até nós, assim, por essa reclamação de pedido de ajuda, assim, um socorro, na verdade, né? E que a gente conseguiu resolver. Além de tantas outras coisas que nós conseguimos retomar, né? Limpar a cidade, comprar maquinários, fazer a cidade rodar novamente, que estava há muito tempo parada. O terceiro ano já foi um ano desafiador, que nós trabalhamos aqui, como eu falo, a prefeitura trabalhou de janeiro até julho a novembro, nós enfrentamos 9 enchentes, sendo que até então a maior era de novembro, e que todos nós sabemos que a gente enfrentou. Mas não sabemos que nesse ano nós iríamos sofrer a maior, né? Então, esse ano a gestão trabalhou praticamente de janeiro até abril. E desde abril, então, nós ficamos muito envolvidos com a questão da catástrofe que o estado do Rio Grande do Sul sofreu, mais de 450 municípios que sofreram, e não foi diferente conosco. A maior da nossa história, atingindo limites que as pessoas nunca imaginavam, até propriamente aqueles que a vida inteira sofreram em áreas ribeirinhas, e que agora foi totalmente atípico, né? Mas com uma força da administração, junto com o Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Brigada Militar e tantos agentes comunitários, e principalmente a nossa comunidade, né, e as ações que nós recebemos, por mais que tenha sido difícil, nós conseguimos nos reerguer. E ainda estamos, né, se reerguendo. Então, assim, Karina, vou te dizer, foi um grande desafio para nós, esses 4 anos de mandato, que ao mesmo tempo que a gente passou por essas situações, nós também conseguimos entregar grandes projetos importantes para as pessoas dentro do município que enxergaram de forma positiva a nossa administração. Como é que vocês estão se preparando? Porque a questão da pandemia e das enchentes não é algo tão planejado, né? Sim. Isso acontece e foi surpreendente. Como é que vocês se preparam para talvez outras situações do tipo, assim, enchente? Montenegro, né, é na beira do rio, então é algo que acontece. Vocês têm algum plano, assim, de como evitar isso, de como inibir essas cheias? Como é que está sendo essa situação? Sabe que existem conversas
e que a gente muito espera que essas conversas possam sair do papel, né? Eu digo, se marca muita reunião para se tomar pouca decisão, mas a nossa parte, cada um tem as suas responsabilidades, né? As pessoas muitas vezes acabam cobrando muito do prefeito, mas a gente vai até um certo limite, né? O governo do estado já vai até o seu limite e o federal também. Eu acredito que são na soma das 3 forças que a gente vai conseguir de fato minimizar os problemas. Resolver, jamais, né? Até porque com a força da natureza será investido muitos milhões para tentar diminuir, mas não resolver. O governo do estado, nós temos uma importante força pela Associação dos Municípios do Vale do Caí, de um recurso que nós estamos aguardando eles aprovarem de quase 750 milhões de reais para que isso possa ser transferido de forma para virar projeto e esse projeto possa ser executado por alguma empresa para que possa minimizar esses problemas. Do estado do Rio Grande do Sul, né? Hoje nós temos uma cobrança por uma questão de batimetria, existe um estudo de batimetria para ver o volume do que tem dentro do Rio Caí. Assim que essa empresa de batimetria entregar todo esse projeto, ele vai ser licitado uma empresa para que possa fazer então a dragagem, o desassoreamento dos rios, que não compete, muitas vezes a gente tem vontade de querer estar lá, vamos dizer assim, metendo a mão na massa, mas não pode porque não é responsabilidade do município sobre o Rio Caí. É uma coisa muito engraçada de dizer isso, porque muitas vezes as pessoas querem ações, né? Só que a gente não pode, porque não é de nossa responsabilidade fazer. O que é de fato responsabilidade do município é o que nós já estamos fazendo, que são os desassoreamentos dos arroios. Então nós temos aí as escavadeiras hidráulicas que fazem a limpeza dos arroios para principalmente melhoria de escoamento, né? Essas são as questões principais que hoje elas atuam diretamente. A nossa força pela Associação dos Municípios, entre os 20 municípios, os 20 prefeitos, essa cobrança pelo governo do estado e também pelo governo federal. E aí individualmente, mas não pode ficar individualmente, mas eu digo individualmente de cada município, mas uma ação conjunta entre os prefeitos, que a gente também sempre tem essa proximidade, esse contato, para fazer com que as nossas ações elas possam ter relevância não somente em Montenegro, ou São Sebastião do Caí, ou no Pareci, Bom Princípio, Feliz, mas que a gente possa ter uma conversa única de entendimento do que precisa ser feito para a gente minimizar esses problemas das enchentes. Sim, é uma ação mais coletiva, né? Não tem como ser individualmente. Então, o mais importante que eu enxergo disso tudo é que os prefeitos possam ter essa comunicação. Perfeito. E você estava falando um pouco da campanha, né? Os primeiros 4 anos encerram, então vocês colocam o nome novamente à disposição para um segundo mandato em busca de uma reeleição, que acontece, né? Vocês foram eleitos, então reeleitos com 26.029 votos, correspondendo a 81,01%, né, dos votos válidos, Sim. né? A maior votação da história, né? Como é que Sim. vocês veem esses números e o que isso representa para esses próximos 4 anos? Então? Todo mundo enxerga de forma muito feliz, eu também, mas eu só penso que a responsabilidade aumentou, né? 81% me deixa muito feliz, porque fica marcado, né, na nossa vida, na história da cidade. Eu recordo que teve um tempo atrás que eu conversei com o Márcio Reinheimer e disse para ele, faz um levantamento das votações dos prefeitos, né, ao longo da história da nossa cidade. E eu vi que tinha a Madalena, em 1996, ela fez 16.330. E eu, em 2020, quando eu concorri agora, eu fiz 12.376. E em 2016 eu fiz 6.555. Então, praticamente, a gente sempre foi dobrando, né? O que me deixa feliz. Eu digo que todos os dias eu acordo com vontade de ir para a prefeitura para trabalhar. É o maior desafio da minha vida, porque as cobranças são grandes. Muitas vezes as pessoas acabam cobrando sem entender como funciona, então fica mais difícil. E deu certo, né? Eu acredito que o que a gente conseguiu entregar para as pessoas dentro do município de Montenegro fez com que a gente tivesse esse resultado diante das eleições. Eu fiquei muito feliz. 81% realmente assim nos fazem entender que a responsabilidade aumenta, mas que as pessoas também estão felizes, né? Eles comentam assim para mim, só cuida com a reeleição, porque geralmente na reeleição o prefeito dá aquela relaxada se comparado ao primeiro mandato e não consegue entregar tanto quanto.
Eu digo para as pessoas que elas podem ficar tranquilas que o nosso mandato ele vai ser igual ao primeiro, né? O nosso trabalho ele vai ser contínuo, até porque ações importantes que nós queríamos ter resolvido no primeiro mandato, projetos importantes, infelizmente não conseguiram sair do papel ainda, em decorrência de todas as ações aí do tempo, principalmente das enchentes de pandemia, dentro do que nós havíamos planejado desde o dia 1º de janeiro, né, quando a gente assumiu em 2021. Nós tínhamos um planejamento e muitas coisas ficaram de fora que a gente vai continuar fazendo no segundo mandato. E aquilo que eu queria realmente para o segundo mandato, talvez a gente não consiga finalizar, em decorrência de que a gente sabe que a burocracia ela retarda muito o processo para que a gente consiga tirar do papel e colocar na prática. Para quem gosta muito da parte prática de querer resolver os problemas, sofre. E eu sofro bastante com muitas pessoas porque, eu digo dentro do gabinete, quanto mais problemas nós resolvermos, mais crédito a gente ganha, a administração ganha, o governo Zanata ganha e propriamente o meu nome também fica favorável nessa questão. Então tudo que a gente conseguir tirar do papel e colocar na prática, na melhoria da vida das pessoas, quem sai ganhando somos todos nós, a administração e inclusive eu particularmente, com o entendimento de que aquilo que eu estou querendo fazer está dando certo, né? A minha missão, como eu falo. Então 81% aumenta a responsabilidade, mas os projetos continuam e toda semana agora, passadas as eleições, nós praticamente, eu volto um pouquinho ao passado, a gente desde maio está parado, né, porque começou as enchentes, finalizou ali maio, junho, julho, quando a gente ia começar o nosso trabalho de novo na prefeitura, vem o período eleitoral, mais 45 dias de campanha, então fica tudo parado, é um ano perdido, né, e que a gente começa a retomar agora, faz 2 semanas que nós já estamos sentados todos no gabinete, os secretários, principalmente a parte de planejamento, que é a secretaria, para retomar todo o processo do que está parado, do que está andando, quais são os processos que estão abertos, o que está em licitação, o que a gente vai colocar em licitação, como é que está a questão financeira. Então, isso a gente já está se organizando, se estruturando, toda semana tem reunião. Sexta-feira agora nós tivemos uma reunião importante só sobre parte de pavimentação asfáltica. Hoje nós fizemos pesquisas de 6 em 6 meses para saber quais são os maiores problemas que nós temos dentro da cidade, e a maior reclamação das pessoas até então era buraco, né? Uma cidade que tem muitos problemas de pavimentação e que a gente tenta se organizar da melhor forma possível para atacar sobre isso. Só que se tu me perguntar assim para mim hoje, qual é o maior problema que Montenegro tem, esse problema ele está onde a gente não enxerga, está debaixo das calçadas, né? São os nossos canos, são esses canos de amianto de muitos anos, quebrado, com um diâmetro muito pequeno. Infelizmente a cidade, ela é uma cidade que ela não foi planejada para chegar onde nós estamos hoje, ela cresceu demais, muitas casas, então aqueles canos com um diâmetro muito pequeno, assoreados, entupidos, rachados, quebrados, a rede pluvial muito velha e que hoje faz com que a gente tenha sérios problemas. Toda semana muitas pessoas mandando para nós. Eu peço apenas um pouco de calma, um pouco de paciência, porque assim como hoje não tem um problema que talvez na frente da tua casa possa ter, amanhã tem, tu vai me mandar, só que até tu me mandar eu já tenho pelo menos uns 150 problemas para serem resolvidos. E às vezes as pessoas não têm essa paciência, né, porque querem assim, arrebentou hoje, querem que resolva amanhã. Infelizmente seria o meu sonho se eu conseguisse chegar nesse ponto, rápido, assim. Mas a gente não tem isso, né, efetivo de pessoas, a ponto de fazer com que nós tivéssemos agora, nós contratamos uma empresa, né, terceira, para nos ajudar nessa parte de boca de lobo, de esgoto, de bueiro, a resolver, e que já está na prática há pelo menos umas 2 semanas, nos ajudando a resolver sérios problemas. A gente tem na rua Felipe Pani, se eu não me engano, é essa que o Thiago Machado comentou comigo, que há mais de 20 anos que a comunidade esperava, mandando vídeo nessas enxurradas, assim, com água entrando dentro das casas das pessoas, e que nós estamos lá atacando nesse momento. Abrimos a rua inteira para fazer toda a parte nova de canalização, de boca de bueiro, e que as pessoas pediram para que eu pudesse ir lá para me agradecer, porque eles nem acreditam que a gente está fazendo. Então, assim, nós sabemos todos os problemas que tem dentro do município, mas infelizmente a gente não consegue atacar todos ao mesmo tempo. É como eu falo, a gente pode finalizar os 4 anos de mandato da reeleição e entregar em 2028 para o próximo prefeito com problemas. Isso é evidente, a gente vai conseguir minimizar, mas resolver todos os problemas não.
É uma cidade que a gente pensa que ficou pelo menos aí mais de 15, 20 anos parada, e que eu penso que para chegar no nível que Montenegro merece estar, a gente precisa pelo menos mais uns 16 anos, mais uns 4 mandatos de prefeito. Eu queria assumir a prefeitura em 2028 e ficar por 2 mandatos, porque a nossa gestão, ela é uma gestão que, se tu for parar para analisar, ela trabalhou muito em resolver problemas macro, problemas grandes. Eu vou te dar alguns exemplos assim. O Parque Centenário ficou muito tempo fechado, é um macro problema, que é onde existe um fluxo grande de passagem de pessoas, né? A Selma Valaur ali, que fica paralela a 287, ali mais de 30 anos que as pessoas pedem. As rotatórias, 40 anos. A Imigrantes, que nós estamos finalizando lá agora, que as pessoas nem acreditam que a gente também fez, né? 30 anos. Passo da Mora, que a gente vai iniciar agora, mais de 40 anos que as pessoas pedem. Então eu te dei num período curto aqui agora, de alguns segundos, 5 obras, tirando o Parque Centenário, todas elas de mais de 30, 40 anos. Então assim, são macro problemas, problemas de muitos anos que se pedem para serem resolvidos, e que de fato eu me sinto muito feliz de saber que nós conseguimos resolver. Isso tudo na soma de talvez trabalhos menores fez com que a gente tivesse essa aprovação pelas pessoas, de enxergar que os grandes problemas foram resolvidos. O que eu te falo ali, comentei que na reeleição eu gostaria muito, é de querer atacar aquele médio para o mínimo, que é quando tu entra na principal do bairro, entrando para dentro do bairro. Que a gente sabe que tem que fazer uma capina, uma varrição, que o mato está alto, que tem uma boca de lobo que está quebrada, que tem um cano que está rachado, e que a gente logo mais está contratando também uma empresa para nos ajudar a fazer essa parte de capina e varrição e pintura de meio fio. Porque eu sei que tem lá um mato grande, mas a gente infelizmente não conseguiu chegar por causa de efetivo. A gente tem no centro hoje manter uma limpeza, que eu digo para o Zeu, que é uma pessoa sensacional, que trabalha diretamente conosco na parte de limpeza pública, né? Onde existe um fluxo grande de pessoas, a gente tem que manter limpo, tem que manter organizado, tem que manter ajeitado, porque tu te sente melhor, tu enxerga que a cidade ela tá crescendo, e que a nossa administração realmente está tendo esse olhar. O meu sonho é chegar no pequeno, é lá dentro do bairro, na frente da casa do morador, mas com o tempo a gente vai conseguir fazer isso. E é esse desafio e responsabilidade da gestão do município, é conseguir enxergar o município como um todo mesmo, né? Em todos os caminhos dele, né? Eu acho, sempre quando eu tenho a oportunidade de conversar com as pessoas, ou quando a gente vai nos bairros, eu gosto de fazer um feedback assim para as pessoas entenderem o que é o município de Montenegro, né? Montenegro hoje tem 26 bairros. Eu nunca me canso de dizer isso, porque eu acho que eu vou passar sempre essa informação, porque as pessoas precisam entender que muitas vezes elas vivem no seu mundo, né? É aquele mundo dentro do bairro que alguma vez tu dá uma passada no centro ou lá na Timbaúva e volta, e nem tem noção do que é o restante da cidade. Então Montenegro hoje tem 26 bairros e 33 localidades de interior, com uma extensão de interior de mais de 450 quilômetros de estrada de chão. Então, nosso desafio aqui é, além de trabalhar na parte da cidade, a gente também tem todo o interior para trabalhar. E quando nós assumimos a prefeitura, o nosso grande desafio foi que a gente pegou praticamente com todas as máquinas estragadas. Todas. A gente, quando recebeu a prefeitura, nós tínhamos uma roçadeira e um facão. Eu sempre vou lembrar disso. Eu chorei nesse dia, de raiva e de tristeza, porque eu pensei, que escolha foi essa que eu fiz na minha vida? Eu devia ter ficado na minha clínica, porque que desafio é esse, né? De tu, que nem eu digo, tu pega a prefeitura com as coisas boas e as coisas ruins e um pano, e te entregam na mão. Aí quando tu recebe, tu tira e tu pensa assim, mas aqui só tem laranja podre, né? Como é que eu vou fazer? Então, esse foi o primeiro grande desafio da nossa administração, né? De enxergar que nós realmente iríamos ter que se virar muito para fazer a cidade tomar essa retomada, né? Fazer essa retomada. A gente sempre levantou a cabeça e foi atrás, lutando bastante, e deu certo. Então, assim, uma coisa que eu luto bastante para as pessoas entenderem que a participação da comunidade é muito importante, né? Eu penso que Montenegro realmente vai chegar no patamar que merece quando 3 partes importantes estiverem trabalhando de mãos dadas, que é o Poder Executivo com o prefeito, a Câmara de Vereadores com os vereadores e a comunidade.
E hoje, no meu ponto de vista, com todo respeito, quem peca é o povo. Né? Porque quando nós percebemos que hoje nós temos de 26 bairros, nós temos apenas 7 bairros com presidente de associação ou líderes comunitários, a gente pensa que está falhando. Né? 19 bairros ausentes de lideranças, de pessoas que queiram se agruparem, assumirem responsabilidades, de entender que tem uma parte, uma mínima parte de responsabilidade dentro do seu bairro em querer contribuir. E esse é um dos meus grandes desafios. E quando eu tenho a oportunidade de ir nos bairros, quando as pessoas me convidam, é de provocar eles a que eles possam pensar nisso, né? E montar uma associação para que as pessoas possam dentro, internamente, como se fosse uma subprefeitura, né, interna lá, que eles já vão ver o quanto é difícil, né, desse envolvimento entre as pessoas, porque quando forem procurar pessoas vão ver que ninguém quer. Né? As pessoas elas querem tudo pronto, que nem eu digo, quer tirar do meu colo e largar no teu e dizer resolve para mim. Então não tem como funcionar se a gente pensar desse jeito, né? Eu disse, os guris dizem assim para mim no gabinete, não fala essas coisas lá que eles vão ficar chateados. Eu digo, olha, se eu não puder falar o que eu penso como prefeito, então eu não mereço estar sentado nessa cadeira, né? E eu digo que com respeito a gente pode falar tudo que a gente pensa. Então, assim, eu estou enxergando as coisas. Eu não me altero, não chego e não brigo com ninguém, mas eu preciso dizer realmente o que eu sinto e o que eu enxergo, né? Com todo respeito à comunidade, mas tem muitos bairros que nem eu falo para as pessoas, tá todo mundo sentado com a bunda na cadeira só reclamando. E isso não ajuda em nada, né? E a grande maioria deles às vezes vão para a rede social lá, que eu digo que é os juízes de Facebook, que também não somem nada, né? Mas eu não perco a esperança, né? Eu sou uma pessoa extremamente positiva e eu acredito que conforme as pessoas vão enxergando as melhorias dentro do município, elas vão se mobilizando quando a gente tem a oportunidade de conversar com elas. É desafiador para todo mundo, mas é que nem eu digo, hoje nós temos um projeto Família na Praça que eu uso muito como exemplo de que os pais podem ajudar. As pessoas pedem as pracinhas e a gente não vai lá só pintar pneu, né? Como eu falo, a gente faz aquela caixa de areia, faz o meio fio, coloca areia, coloca aquele brinquedo grande, bota banco, bota lixeira, bota flor, bota planta, bota grama. Agora a gente está fazendo todas as pracinhas, elas têm a parte de monitoramento, são 4 câmeras monitoradas pela Polícia Civil, pela Brigada Militar, pela Guarda Municipal. Nós temos um alto-falante, caso tu esteja ali aprontando, tu pode dar um toque. A gente entrega pronto. O que eu peço apenas, né? Porque as pessoas da comunidade possam ir lá ajudar, a roçar, a tirar o inso, a manter a pracinha que é por próprio usufruto do seu filho, né? Então, é que nem eu digo assim, a parceria ela é boa quando ela é boa para os dois lados. Eu entrego, mas eu também peço uma ajuda da comunidade para manter, porque eu acredito que a responsabilidade é de todo mundo para que a gente possa entregar aquele ambiente que não existia e que agora existe e que seja um ponto de lazer para que as pessoas possam ter vontade de sentar num lugar agradável, tomar um chimarrão, conversar com aquele vizinho que tu nem imaginava que era teu vizinho e as crianças poderem interagir dentro do bairro, que é que nem eu, agora estou com 45 anos, mas quando a gente era criança que a gente tinha aquela pracinha da esquina de casa que a gente que cuidava, que a gente fazia as goleiras de futebol, cortava a grama, ajeitava as árvores ali, para manter aquele espaço para nós poder brincar. E que hoje a gente tenta, da melhor forma possível, explicar para as pessoas que o papel deles é tão importante quanto da administração para que a gente possa entregar aí dentro dos bairros projetos importantes. O convite que fica para a comunidade, então, é que ela se aproprie desses espaços. As também, pessoas né? têm que se apropriar desses espaços. Quando vão lá no Parque Centenário, joguem o lixo no lixo. A gente vai colocar mais lixeira agora, né? Porque a gente começa a perceber como tive que criar essa lei agora que infelizmente a gente fez, que vai entrar em vigor essa semana, que não podem mais som e bebidas depois das 22 horas em espaços públicos, justamente porque tem algumas pessoas que não sabem ter uma oportunidade, mas está cortando a minha liberdade. Não é uma questão de liberdade, é uma questão de responsabilidade sobre as tuas ações nos espaços públicos, né? Porque aí depois todos os vizinhos ficam me ligando. Eu já tive 5 reuniões no Ministério Público para, de fato, buscar uma solução que muitas vezes provoquei o Ministério Público e em decorrência da comunidade ter me provocado, para que a gente pudesse, junto com a Brigada Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal, tomar ações, porque é um absurdo tu chegar num sábado de manhã,
que tu tem uma oportunidade, que tu passa a semana inteira trabalhando e tu não consegue brincar com teu filho, e tu quer chegar num espaço público de uma pracinha no sábado de manhã para brincar, tem 30 garrafas de vodka, 50 garrafas de cerveja, saco de gelo, preservativo, bituca de cigarro e uma zorra total. E aí o pai olha para mim e diz: prefeito, e aí, essa é a pracinha que eu quero trazer meu filho para brincar e é assim que vai ser? Então é aquilo que eu digo, né? Nós temos responsabilidades para viver em harmonia com os demais, né? E que é isso que a gente pede, seja quando vai para o Parque Centenário, que possa aproveitar, assim como chegar, sair, aproveitar um espaço tão bonito que estava lá mais de 10 anos parado e que hoje está lindo. Tu vê lá quantas pessoas passam no final de semana e que as pessoas hoje estão muito felizes e eu digo, calma, o parque está 40% concluído. Vai ter mais ainda. Tem mais 60%. Eles dizem, é verdade? Eu digo, sim, tem tantas coisas que nós vamos fazer ali dentro que o Parque Centenário é, como eu digo, quando nós caminhamos em 2020 pedindo voto nas casas das pessoas, independente de classe econômica, todo mundo pediu o Parque Centenário, 90% das pessoas pediu o Parque Centenário de volta, o que me fez entender, particularmente para mim, que o parque é o coração da nossa cidade. E aí eu digo lá no gabinete, olha, a cidade vocês me ajudam a planejar. O Parque Centenário, quem planeja sou eu, vocês vão só fazer as ações que eu quero. Porque a primeira grande ação nossa era fazer aquele gradil de concreto que tem, delimitando o que é para dentro e o que é para fora. Porque nós tínhamos aquele gradil todo enferrujado com aqueles moeirão caído, era uma vergonha, né? E eu me lembro que o pessoal disse, olha, chefe, está um pouco alto esse preço aqui, vai passar de 1 milhão, esse gradil aqui, o que tu acha? Eu digo, eu acho que a gente vai fazer, porque o parque, ele vai ser diferente, vai ser como eu quero. E a gente colocou, e olha que lindo que está lá hoje, né? Assim, né? Delimita assim, a questão de segurança. Então, assim, todas as ações que nós tomamos ali dentro, elas são a favor da comunidade, independente da faixa etária, vai ser aproveitado. O Parque Centenário é onde eu digo que, por ser o coração da nossa cidade, tem que aproveitar todos os espaços, principalmente em eventos de Páscoa, Dia das Crianças, Natal, são momentos importantes que a gente tem que fazer o parque virar um plus. Zanata, para a gente ir para o final aqui da entrevista, né? A gente falou dessa relação então do Executivo com a comunidade, citaste também como uma relação importante o Executivo com o Legislativo. Câmara 2025, ela entra com uma nova formação, né? Tem os eleitos, 50% de mulheres também presentes, pessoas eleitas pela primeira vez também, numa expectativa de primeiro mandato. Como é que o Executivo espera essa relação aí com essa nova composição da Câmara e que importância tem realmente essa relação aí dos poderes? Que a gente possa continuar com a mesma harmonia que nós fizemos nesses 4 anos de mandato. Nós fizemos algo que eu acho que nenhum prefeito fez e que foi uma sensibilidade nossa, principalmente minha, por ter sido vereador já em 2013. Eu tive um mandato de vereador de 2013 a 2016, que eu recordo que naquela época nós não tínhamos muita conversa com o Executivo. E ali me fez perceber que para uma cidade rodar tu tem que caminhar de mãos dadas, né? Deixar um pouco aquela questão do não é do meu partido, não faz nada para ele, aquelas questões mais politiqueiras, né? Como eu falo. Eu não enxergo partidos, eu vejo as pessoas forma de parceiro. A Câmara de Vereadores teve uma renovação grande, 5 mulheres agora pela primeira vez na história da nossa cidade, feliz com as 5 mulheres que estão lá, estão de parabéns a todos que foram eleitos. Infelizmente, né, foram quase 100 candidatos para 10 vagas, né, 10 cargos, né, de vereador, mandato, e infelizmente os que perdem é difícil. Eu também, quando concorri em 2016 a prefeito, eu não me elegi. Fiquei triste, mas eu ali na frente disse, não, eu vou até o fim porque eu sei que vai dar certo. Então, lutei. Todas as terças-feiras, antes da Comissão Geral de Pareceres, que tem 5 vereadores dos 10, é importante as pessoas entenderem como funciona, 5 vereadores, eles fazem uma pré-análise dos projetos que o Executivo manda para a Câmara de Vereadores, junto com o jurídico, para que sejam votados na quinta-feira, no dia da sessão. A gente se organizou desde o início do mandato para que a gente estivesse às 9 horas da CGP. Todas as terças-feiras, às 8 horas da manhã, eu, o Cristiano e o pessoal do gabinete, o Renan,
que é chefe de gabinete, o Silvio, Contratos e Convênios, o Vlad, que é secretário-geral, o Rafael, que é planejamento, nós estamos na Câmara de Vereadores durante esses 4 anos, todas as terças-feiras às 8 horas. Algumas vezes nós não somos, mas por questões de compromisso. Para justamente dizer assim, ó, olha só, os nossos 50% para fazer a cidade dar certo está aqui. Vocês possam agregar. É que nem eu digo assim, olha, aquela situação, o prefeito não me atende. Não, aqui tem prioridade para entrar no meu gabinete quando quiser, tem o número do meu celular e todas as terças-feiras às 8 horas a gente está aqui. Então, assim, a gente está de mãos dadas para caminhar com vocês, para fazer com que, se nós estivermos bem, a cidade vai sair ganhando. E eu tenho certeza que esse foi um dos grandes acertos que nós tivemos na administração e que conseguiu entregar resultado para as pessoas. Então eu enxergo que a gente vai continuar da mesma forma, né? Continuando indo nas terças-feiras, amanhã de manhã às 8 horas eu estarei lá, né? E que a gente vai continuar pelo próximo mandato com os novos gestores aí do Legislativo, pensando que é dessa forma que a gente vai fazer com que a cidade consiga receber ainda mais projetos importantes. Perfeito. Então. Vai continuar a parceria. Com certeza, e a gente segue acompanhando, né? Mais 4 anos de trabalho aí do Executivo. Gustavo, muito obrigado pela tua presença aqui no nosso estúdio, por ter tido esse espaço aí na sua agenda também para nos atender e falar com a comunidade aqui também, né? Muito obrigado mais uma vez. Parabéns pela vitória aí também. Obrigado. É sempre importante essas informações. Eu parabenizo o trabalho de vocês, né? É vocês que levam as informações até a casa das pessoas. E a gente ter essa oportunidade sempre de mostrar de que forma que a gente trabalha dentro do município de forma transparente, ela é importante. Então, muito obrigado pela oportunidade. Imagina, obrigada. Ficou o convite, então, para a gente seguir acompanhando o trabalho aí do Executivo, né? E também toda a nossa programação no @TV Cultura do Vale.